Queridos irmãos, em nome de Jesus, o que devo fazer para vencer as minhas lutas e adversidades? É a pergunta que eu vos faço nessa manhã, porque o maior exemplo de vencedor foi o nosso Senhor, o nosso Messias. Se ele não tivesse deixado o exemplo, a palavra seria retórica, seria uma palavra cheia de argumentos, mas com pouco embasamento. Jesus, ele deu um exemplo de como vencer. Ele nos mostrou, ele nos deixou claro que nós também venceríamos se confiássemos nele. Mas eu gostaria de mais uma vez perguntar-lhes: o que devo fazer para vencer as minhas lutas e adversidades? E hoje eu não vou ficar só na pergunta retórica, não. Eu vou pedir para vocês, vamos fazer um exercício junto aqui. E eu vou pedir vem aqui por favor, diaconisa, venham aqui por favor à frente. Eu vou pedir para eles distribuírem um papelzinho desse para vocês, para cada um de vocês. E aí ela vai emprestar uma caneta também. Só devolva, por favor. Depois. Meu irmão, você passou bem aqui, o Fernando está com... Pode ficar lá, meu irmão, você está com o joelho meio ruim, né? Pastor, me ajuda aqui, por favor, pastor. Está com o joelho ruim, mas está na guerra, né, meu irmão? Então eu vou pedir para eles passarem um papelzinho desse, uma caneta também. E você vai colocar, não tenha pressa, você vai escrever nesse papel aqui o que você acha que você tem que fazer para vencer as suas lutas e adversidades. Pode passar, por favor, pastor. E depois não precisa se identificar, não precisa colocar o nome, não. Pega a caneta emprestada, escreve aí. Pastor, escrever o quê? Aquilo que vem na sua mente. Pode escrever. E depois o pastor vai recolher e vai me trazer aqui esses papeizinhos. Não tenha receio de colocar aquilo que você acha que você tem que fazer para vencer as suas lutas e adversidades. Coloque, por favor, nesse papelzinho. E assim que você já tiver escrito, pode levantar nas suas mãos. Você que assiste esse vídeo, você que acompanha essa gravação, também te pergunto: o que você acha que você deve fazer na tua vida? O que você acha que você deve fazer para vencer as lutas e adversidades que você tem enfrentado? As pessoas já estão levantando os papeizinhos. Quem puder já ir recolhendo, recolha por favor esse papel. E depois pode juntar todos primeiro, pastor, depois traga aqui para mim, por favor. Eu gostaria que você fizesse isso. E você também em casa, pensa naquilo que você deve fazer para vencer as suas lutas e adversidades. Eita, estão escrevendo um livro, né? Estão escrevendo um livro aí. Rapaz, então deixa patenteado. Bota o nome para direitos autorais. Mas pode escrever aquilo que te vem ao coração. E não esqueça de devolver a caneta. Em nome de Jesus. Isso. Quem mais? Vamos lá. Quem já terminou, já pode entregar. Você vai entender por que eu pedi isso. Você já vai entender. E depois disso eu vou te falar o que o Espírito Santo falou no meu coração. Obrigado, pessoal. Então, meus irmãos, deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Está no anonimato mesmo, não tem problema. Então, o que vocês colocaram aqui que você deve fazer para vencer as suas adversidades? Deixa eu ver. Olha, tem algumas aí aqui que eu vou usar em tradutor, hein? Brincadeira. Deixa eu abrir todos os papeizinhos aqui, só um segundo. Vamos lá. Um pouquinho de paciência, peraí. Bebê. Então, meus irmãos, aqui, o que devo fazer para vencer as minhas lutas e adversidades? Querer lutar, achar que vale a pena. Eu preciso orar e confiar em Deus. Buscar
no Senhor. Buscar o Senhor. Para vencer minhas lutas e adversidades, devo perceber e entender que sou forte e tenho grande companhia, que é Deus. Para vencermos as lutas, precisamos confiar nas promessas do Senhor sem ter medo. Eu acho que tem que ter amor e fé, perder a timidez, jejum e oração, ter direção de Deus, entregar nas mãos de Deus, orar e pedir com sabedoria, buscar mais a presença de Deus. Obrigado, pessoal, pela colaboração. Meus irmãos, dito tudo isso daqui que vocês colocaram, agora eu te pergunto: você tem feito isso? A pergunta que agora você tem que responder para ti mesmo. Isso que você colocou aqui no papel, que no seu entendimento você deve fazer para vencer as suas lutas e adversidades, você tem feito? Pensa um pouquinho. Você tem buscado mais a presença de Deus? Você tem entregue nas mãos de Deus? Você tem orado e pedido sabedoria? Você tem buscado a direção de Deus? Você tem jejuado e orado? Você tem buscado lutar contra a timidez? Você tem tido mais amor e fé? Você tem confiado nas promessas de Deus sem ter medo? Você tem percebido e entendido que você é forte, tem um grande Deus do teu lado? Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado no Senhor? Você tem confiado em Deus? Você tem lutado por aquilo que vale a pena? Pergunto-lhe se você tem feito tudo isso. Porque se isso que você escreveu, meu irmão e minha irmã, você tem feito, então você é um postulante a conquistar bênçãos e uma experiência grande com Deus. E sabe no que tudo isso se resume aqui, tudo isso que vocês colocaram? E quando eu estava escrevendo, eu já sabia que viriam muitas opções, mas que todas elas culminam em confiar em Deus. Tudo isso aqui que vocês escreveram: lutar, acreditar pelo que eu luto, jejum e oração, busca a Deus. Sabe o que tudo isso traz? Confiança em Deus. E será, meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente, você que ouve esse vídeo, será que você tem confiado em Deus? E é nesse tema, e é em cima disso que vocês colocaram, e nisso que o Espírito Santo me mostrou, que eu quero levar vocês a pensar nesta manhã. Será que você tem confiado nas promessas de Deus? Ou você tem perdido a confiança diante das suas lutas e adversidades? Pensa sobre isso. Porque é uma resposta simples de se dizer, mas como colocar essa confiança em prática? Olha para mim, por favor, igreja, e agora não. Como colocar essa palavra em prática? Como colocar essa confiança em prática? É aí que está a questão da coisa. E sabe o que significa confiar? Significa crença na palavra de Deus, crença que Deus não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua palavra. É isso que é confiar, meu irmão e minha irmã. Confiar é você fechar os olhos e deixar tudo nas mãos do Pai, se entregar de corpo, alma e espírito. Então o que eu preciso fazer, pastor, para vencer, para conseguir êxito diante das minhas lutas e adversidades? Confiar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel. E o profeta Isaías diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam,
sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Glória a Deus. Está vendo, meu irmão e minha irmã? Por isso que eu disse para vocês que, sabe, diante da minha dificuldade, quando eu me ouvir, quando eu ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado através da minha boca, isso prontamente me restabeleceu. Porque é isso que nós precisamos ter, confiança em Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, meu irmão, minha irmã. A palavra do homem pode ecoar, a palavra do homem pode falhar, mas a palavra de Deus não volta vazia. Acabei de ler para vocês Isaías 55, 10 e 11, que a Bíblia diz que a palavra de Deus, que assim como descem a chuva e a neve, e não volta para Deus sem que se cumpra para aquilo que ela foi determinada, assim também é a palavra que sai da boca de Deus, não volta vazia, mas cumpre aquilo que ela foi designada. É isso que nós devemos fazer, meu irmão e minha irmã, confiar na palavra de Deus. Agora, como confiar naquilo que nós estamos somente ouvindo? Nós precisamos ouvir e entender. Não adianta tão somente eu ouvir a palavra, eu preciso entender o propósito daquilo na minha vida. Porque a gente tem o hábito de ouvir muito e absorver pouco. Então nós precisamos ouvir, mas ouvir, sabe, de todo o nosso coração. E aqui eu quero utilizar de mais uma passagem de Paulo aos Romanos, onde ele diz: como porém invocarão aqueles que não creram? Primeiro eu tenho que crer para invocar. E para crer eu preciso ter confiança. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E ele continua: e como crerão naquele de que nada ouviram? Quem aqui tem ouvido a palavra de Deus? Faz assim com a mão, por favor. Você tem ouvido a palavra de Deus? O que nós estamos ouvindo agora, nessa manhã, nesse culto de Santa Ceia? A palavra de Deus. E como crerão naqueles que nada ouviram? Então nós não temos a justificativa de dizer, e um dos cultos que eu estava ouvindo foi exatamente essa frase que me causou impacto: que diante de Deus a nossa desistência, a nossa derrota, ela é injustificável. Não há justificativa para dizer que eu não confio em Deus. Por quê? Porque quando eu confio em Deus, nada pode tirar a minha fé e a certeza de que Deus está à frente. Nada e nada. E até cumprimentando essa reflexão, nessa ocasião, ainda foi completado dizendo que Deus não nos impõe um cargo, um fardo, além daquilo que nós possamos suportar. Mas junto com a aprovação, Deus traz o escape, o livramento. Então, como crerão naquele de que nada ouviram? Então nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E ainda continua: e como ouvirão se não há quem pregue? Eis aqui vosso servo, pregando a palavra de Deus. E sabe, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes Deus ele me mostra coisas e sabe situações em que há um preço muito grande por parte daquele que deseja levar a palavra, a mensagem de Deus. Você acha que só estar aqui pregando é fácil? Estar aqui de qualquer jeito é fácil, eu vou dizer para vocês. Mas estar aqui pregando no Espírito, renunciando, deixando o meu eu, deixando a minha vida para me consagrar ao propósito de Deus, tendo uma vida secular como eu tenho, de viagens, de trabalho, de responsabilidade, de cansaço, não é fácil. Mas a Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue? Então estou aqui para pregar. Eis-me aqui, Senhor, para pregar.
eis-me aqui, Senhor, para levar a palavra. E ele continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Então, eu preciso ter um chamado, eu preciso ser enviado por Deus, para que a palavra que saia da minha boca venha produzir fruto na vida dos ouvintes. Glória a Deus. E sabe, meus irmãos, posso dizer? Posso ou não? Eu tenho visto e percebido que muitos, não obstante ao tempo em que estamos vivendo, muitos que têm ouvido a palavra de Deus, não têm conseguido colocar a palavra de Deus em prática. E por que há essa dificuldade? Porque precisa haver mais confiança em Deus. Precisa haver mais confiança por parte dos ouvintes, para que a palavra de Deus tenha o efeito desejado por Deus. Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 14 e 15. Meus irmãos, então, que nessa manhã a tua confiança em Deus possa ser restabelecida, possa ser restaurada, porque é isso que Deus deseja na nossa vida. Amém. Agora, mais uma reflexão que eu levo à igreja nesse momento, e pergunto-lhes: e por que há tanto desespero no meio daqueles que se declaram cristãos? Simples, porque infelizmente a confiança não tem sido colocada em prática. Falta colocarmos mais em prática a nossa confiança na palavra de Deus, irmãos. Porque se Deus ordenou que a gente vá, a gente tem que ir crendo que vai dar certo. E se no caminho tiver dificuldades, e se no caminho tiver pedras, e se no caminho tiver espinhos, Deus vai curar a tua ferida. Mas o que nós não podemos aceitar é perdermos a confiança na palavra de Deus. E mais uma vez eu pergunto: como colocar isso em prática? Eu preparei um texto aqui nessa manhã que fala de um homem chamado Jairo, um pai que decidiu acreditar na palavra de Jesus Cristo. Nesse domingo de Santa Ceia, também domingo do Dia dos Pais, eu quero pegar esse exemplo da Bíblia, de um homem que decidiu confiar. Porque, irmãos, é fácil confiar em Deus quando o vento é favorável. Ei, sossega. Meus irmãos, é fácil confiar em Deus quando o vento está nos guiando. Difícil é confiar em Deus quando o vento é contrário. E é aí que nós precisamos confiar na palavra de Deus. E Jesus Cristo viveu isso. No momento em que ele estava ali sendo colocado como um sacrifício, como um cordeiro santo por nós, ele precisava confiar naquilo que o Pai o designou para cumprir. Ele precisava confiar que, por mais que ele fosse sentir dores no teu corpo, o Pai seria com ele. E por um momento, meu irmão, minha irmã, uma das orações mais impactantes que Jesus faz na cruz do Calvário, próximo de entregar o teu espírito, ele declara ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Por um momento, Jesus se sentiu desamparado pelo Pai. Vocês vejam como isso é forte, igreja. Por um momento, um filho se sentiu sozinho, sem que o Pai estivesse com ele. Mas o pecado sobre Jesus era tão grande, não dele, mas o mundo, o nosso pecado, porque ele levou sobre a carne dele, sobre o corpo dele, todos os nossos pecados. E por um momento o pecado era tão grande em Jesus,
que alguns historiadores dizem que por um momento Deus se virou. O pai se virou porque não conseguia contemplar o seu filho naquela situação. Mas a confiança de Jesus, ela jamais foi perdida. Talvez ele não se dirigiu a Deus como pai, se dirigiu como a Deus e não pai, se sentiu desamparado, se sentiu ali sozinho, mas a confiança do nosso mestre não foi frustrada, porque ele venceu a morte, ressuscitou, e por isso nós estamos aqui nesta manhã. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que você deve confiar quando tudo for desfavorável. Quando você achar que o seu chão, você perdeu o seu chão, confie em Deus, porque nenhum deserto é para sempre, nenhum deserto é para toda a vida, mas Deus, Ele vai te dar o alento. E esse pai, e esse homem chamado Jairo, abra por favor a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e verso 40, e nós vamos ler primeiro do 40 ao 42 de Lucas 8, que mostra o exemplo de um pai desesperado, de um pai que estava ali aflito pelo que estava acontecendo na sua casa, na sua família. Todos acharam Lucas 8:40? Diz assim a palavra de Deus: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Para um minutinho, por favor. Lucas 8, 40 e 42. Essa primeira passagem mostra, por parte de Jairo, um sentimento de família, um apelo de um pai, que muitas das vezes, meus irmãos, esse apelo, ele nos faz, muitas das vezes a situação que nós enfrentamos, ela nos faz perder a confiança através da fé, e quando não passamos até duvidar do poder de Deus. Veja que Jairo ali suplicou um sinal de desespero que logo seria dissipado. Então esse homem chamado Jairo, ele chega até Jesus suplicando que Jesus viesse à sua casa para curar a sua filhinha única que estava enferma. E meus irmãos, quer sentimento mais forte, quer sentimento mais latente do que quando algo atinge os nossos entes queridos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque o nosso coração se derrete, o nosso coração é quebrantado. Mas veja que esse homem chamado Jairo, ele preferiu procurar a ajuda de Jesus. E Jairo chega até Jesus suplicando. Você sabe o que é a súplica? Você sabe o que é uma súplica? Ele chega se humilhando a Jesus. Enquanto a multidão se alegrava, Jairo está se humilhando, suplicando a ajuda de Jesus, para que Jesus salvasse a sua filhinha de uma enfermidade mortal. Então veja, queridos irmãos, ter confiança em Deus é isso aqui. No momento de dificuldade, no momento de aflição, nós levarmos até Jesus as nossas necessidades. E Jesus, por sua vez, ouvindo aquele homem, aparentemente, meus irmãos, num primeiro momento não houve voz, não houve resposta imediata. Tanto que Jesus ali, ele para ministrar a cura sobre a mulher enferma de 12 anos, que estava enferma. Mas Jesus tinha ouvido a voz de Jairo. É isso que você precisa entender. Quando você ora, quando você suplica, Jesus, ele ouviu a sua oração. E por que você não confia que se ele ouviu, ele vai te responder? Por que você se desespera se você crê que ele ouviu a sua oração? Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Pergunto para vocês.
Então esse homem, num ato de desespero, ele prefere confiar em Jesus. E qual foi o resultado disso? No verso 49 de Lucas 8 ainda, diz assim no verso 49: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga de Jairo, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Irmãos, para um minutinho por favor, olha para mim. Veja que para propagar a notícia ruim, para ser um mensageiro de tragédias, as pessoas muitas das vezes elas correm. Essas pessoas que estavam ali ao lado de Jairo se apressaram em chegar até Jesus e dizer: deixa Jesus quieto, não incomode mais Jesus, porque o seu problema não tem mais, porque a sua filha está morta. Mas Jairo tinha buscado em Deus. Jairo tinha buscado em Jesus. E olha o que Jesus diz para ele no 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Olha que forte, Deus. Está vendo como a palavra de Deus é o que nos traz confiança? Quem falou para Jairo? Jesus. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente que ela será salva, Jairo. Estão dizendo que o teu problema não tem solução. Estão dizendo que aquilo que você tinha esperança está morto. Mas a palavra de Deus dizendo, Jesus dizendo: mas eu te digo, não temas, crê somente e você verá a salvação. É isso que nós temos que trazer na nossa vida, meus irmãos. E essa segunda parte, ela mostra que Jesus ele incrivelmente contrapõe um estado de luto para mostrar que ele poderia reverter qualquer que fosse a situação daquela família. Olha para mim, por favor. Jesus, há muitos aqui iriam julgar: poxa, mas Jesus está sendo insensível. Olha como Jesus está sendo insensível. Alguém chega até Jesus dizendo que a menina está morta, e Jesus vira para esse pai e diz: não, olha, não temas não, ela vai ser salva. Muitos ali poderiam pensar: é salvação da alma. Não, meus irmãos, a salvação do corpo, a salvação da vida, porque aquele pai colocou a sua necessidade diante de Deus. Você mãe, você pai, você servo, você serva de Jesus Cristo, coloque a sua necessidade diante de Deus e confie que Deus é fiel para te dar vitória. Porque Ele não te chamou para a derrota, Ele te chamou para vitória. E continua dizendo no verso 51: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Para mais um minutinho, olha para mim, por favor. O que Jesus fez? Ele trouxe do seu lado aqueles, primeiro pai e mãe, os interessados no milagre, mas aqueles que tinham fé, aqueles que tinham a visão espiritual que Jesus tinha. Meus irmãos, quando a gente traz para o nosso meio, presta atenção no que eu vou dizer, quando nós trazemos para o nosso convívio, para nos consultarmos com pessoas que têm visão física das coisas, as nossas atitudes e ações serão sempre pautadas naquilo que é físico. Por isso que Jesus disse: olha, todos esses daí que estão duvidando, esse daí que foi mandar o recado para Jesus parar, que já era, acabou, deixa tudo para lá. Vem Pedro, Tiago, João, papai e mamãe, vem para cá, porque eu vou mostrar como se faz o milagre. Então, meus irmãos, quando a gente está se alimentando daquilo que é físico, daquilo que é, daquilo que a gente precisa ver, daquilo que a gente precisa tocar, o resultado da nossa fé vai ser o resultado de uma fé frágil, de uma fé vulnerável, de uma fé fraca. Repito, Jesus aparentemente está sendo insensível, mas o que ele nos ensina aqui? Que a fé, ela deixa de lado o sentimento.
por mais difícil que seja, meus irmãos, isso eu concordo que a gente ouviu muitas das vezes, né? Que a fé, ela vence o sentimento, e o contrário também é verdadeiro. Pastor, quer dizer que eu não tenho que ter sentimento? Estou dizendo isso? Estou dizendo isso? Não. O sentimento, sem sentimento, a gente não é humano, a gente é robô. É ou não é? A gente vai ser um androide, a gente vai ser uma máquina. O sentimento, ele existe, mas às vezes a gente precisa deixar o sentimento de lado. Falar: sentimento, fica um pouquinho aqui de lado, porque agora eu vou usar a fé. O que Jesus está mostrando? Que é a fé que traz confiança. Porque se fosse pelo sentimento, Jesus... Vem aqui rapidinho, pastor. Vem aqui, pastor, rapidinho, por favor, meu irmão. Está de máscara? Jesus ia... eu ia tentar, mas ela morreu. Não é assim, meu irmão, minha irmã? Se Jesus se deixasse envolver por aquele cenário, aquele clima fúnebre, aquele clima de tristeza, Jesus ia chorar também com eles. Mas o que Jesus faz? Vem cá, Pedro, Tiago, João, pai e mãe, é o que ele diz no 52. E todos choravam e apranteavam. Como que eles estavam? Aí no 52 diz: e todos choravam e apranteavam, mas ele disse: não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Para e olha para mim de novo. Olha o que Jesus chega e fala. Todo mundo estava ali chorando, se lamentando. E Jesus já chega e fala: opa, parou o choro, engole o choro, porque essa menina não está morta, ela está apenas dormindo. Ouviu glória a Deus? Glória a Deus. Jesus foi duro? Sim ou não? Jesus desrespeitou? Não. Jesus estava mostrando que aquelas pessoas precisavam ser despertadas, impactadas por uma palavra de vida. É isso que ele mostra aqui. Para de chorar, enxuga esse rosto, porque essa menina está apenas dormindo. Olha no 53 o que acontece com os incrédulos. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Está vendo? Ali, ó, no lugar de fé e milagre, ainda existiam aqueles que duvidavam do poder de Deus e ria do que Jesus tinha dito. Meu irmão, minha irmã, sabe, quando a gente deixa a nossa confiança de lado, a gente está se comportando dessa forma. A gente está deixando de crer que Deus ele pode fazer. Como esses que estavam ali rindo, que por mais que Jesus falasse: fica longe, eles estavam de longe, mas estavam de longe rindo. Não estavam crendo que Jesus poderia fazer aquele milagre, que Jesus poderia ressuscitar aquela menina. E quantos de vocês aqui já viram milagres gloriosos nas suas vidas? Quantos aqui já beiraram a morte? Eu sou um deles, o pastor é um deles. Todos aqui, a maioria, já beirou a morte. Laís, um exemplo magnífico de transformação de que Deus fez na sua vida. Então, meus irmãos, a gente tem que lembrar daquilo que Jesus fez por nós. E a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar a nossa confiança de lado. Está aqui a mamãe que chora, que enche os olhos de lágrimas quando fala do que Deus fez na vida dela, mas que muitas das vezes chorou, mas levou aos pés de Jesus. E foi preciso deixar o sentimento de lado muitas das vezes, não foi, Dona Alice? Para vencer, olhar e dizer: por mais que o sentimento esteja batendo, eu creio que Jesus pode fazer. Amém. E é isso, meus irmãos, que nós temos que levar na nossa vida, para que a gente possa restabelecer a nossa confiança em Deus e não deixar ser abalado. Porque sabe qual vai ser o resultado? Vamos ler 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta para todo mundo ouvir: menina, levanta-te. Voltou-lhe o
imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Olha que forte, meu irmão e minha irmã, o resultado da confiança. Jesus toma aquela menina pelas mãos, aquela menina que já estava ali pálida, que já estava ali, sabe, com aquele semblante já descaído. Jesus a toma pela mão e diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. O espírito que já estava com o pai volta para o corpo daquela menina. O sopro que já havia sido tirado volta para o corpo daquela menina, e ela imediatamente se levanta. Para a glória a Deus. É forte, não é, meu irmão? Minha irmã. É isso que Jesus faz. Mas para ele fazer, a gente precisa confiar. Aquele pai podia ter parado, tá bom, Jesus, não precisa mais ir não, porque se ela já está morta mesmo, não. Mas aquele pai, aquela família confiou que Jesus poderia fazer o impossível. E é isso que nós precisamos trazer na nossa vida. Ter a certeza de que Jesus pode fazer o impossível. Aplauda ao Senhor Jesus nessa manhã. E diga glória, glória, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Ó nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Meus irmãos, então que isso seja para nós essa manhã um incentivo para que nós possamos, assim como esses pais, ficarmos maravilhados daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Amém. Mas não perca a sua e a sua. Isso. Não perca a sua confiança. Faça aquilo que você escreveu aqui, só para terminar. Não perca a sua confiança, lute, creia que vale a pena lutar, ore e confie em Deus, busque mais a Deus, busque a Deus, vença as suas adversidades, entendendo que você é forte, tem um grande Deus do seu lado, sabe, confie mais nas promessas do Senhor e não tenha medo, tenha mais amor e fé. Vença a sua timidez, faça mais jejum e oração. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Isso é importantíssimo. Para você ter mais confiança em Deus, jejue e ore. Por isso que eu convoquei a igreja a fazer 3 dias de jejum. Não sei se você fez, mas se você não fez, eu só lamento. Por isso que eu chamei a igreja a jejuar sexta, sábado e domingo. 3 dias de jejuns, para que hoje essa palavra pudesse ser mais forte na tua vida, porque o jejum e oração nos traz mais confiança em Deus. Pastor, eu não fiz, faça a partir de hoje, faça durante a semana, jejue, ore, busque a Deus pela madrugada, meu irmão, minha irmã, faça alguma coisa diferente, meus irmãos. Estava ouvindo uma palestra da empresa na sexta-feira, por um palestrante lá dos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome agora, mas ele citou uma frase lá, que a gente não pode agir em dias de turbulência como se fosse mais um dia. Meu irmão, minha irmã, se você está passando turbulência na sua vida, você não pode continuar agindo da mesma forma, ponto. Esse pai, essa mãe, estava enfrentando uma situação de morte. Ele poderia ficar em casa chorando com os demais, sim ou não? Ele poderia ficar de luto na sua casa, sim ou não? Seria aceitável, sim ou não? Sim, mas ele resolveu fazer diferente. Ele viu naquela situação difícil uma oportunidade de ter mais confiança em Deus. Você entende isso? Então, se você está enfrentando lutas, faça alguma coisa diferente. Jejue e ore, busque a direção de Deus, entrega na mão de Deus e peça sabedoria, busque mais a presença de Deus. Isso que você escreve
escreveram aqui, associada à confiança em Deus, é o resultado para uma vida de bênção e de felicidade diante de Deus. Tá bom? Que essa palavra seja uma bênção na vida de vocês. Em nome de Jesus, assim como foi na minha. Tá bom? Deus abençoe todos que estavam participando desse vídeo. Fiquem com Deus.